Olá pessoal, tudo bem? E para variar, estamos aqui no ateliê do professor Marcos Venelli hoje com uma novidade, hein? Vamos pintar uma flor chamada lilás. É isso mesmo que você está ouvindo, lilás. Não é o nome da cor, é o nome da flor. É uma flor que às vezes é até confundido um pouco com hortênsia. O professor me falou aqui, ela está muito presente em alguns buquês e tal. E hoje o professor resolveu trazer essa experiência para a gente num vaso de vidro. Então, detalhe, galera, o professor já deixou o fundo previamente feito, ali com marrom Van Dyck, sombra natural, pele um pouquinho de branco. E agora ele está fazendo umas pinceladas ali, ó, de sombra, usando sombra natural e um pouco do marrom Van Dyck, para justamente começar o processo de transparência do vaso, ó. O professor fazendo as partes escuras para depois entrar ali com a claridade e formar a transparência. Então todos esses cachos que vocês estão vendo aí em cima são cachos da flor lilás. E é lógico, eu dei uma consultada aqui no Google, que aí eu vou falar para vocês. A flor lilás, ela é originária da Pérsia. Provavelmente, diz aqui, é uma planta de origem oriental, provavelmente da Pérsia. E hoje ela é muito cultivada na Eurásia, ou seja, parte da Europa Oriental também. Muito legal, né? Ó, o professor jogando agora um pouco de ocre com o pele. Ali já vai fazendo o formatinho do vaso de vidro. Olha aí, galera. Além das flor lilás, o professor também vai fazer o vaso de vidro. Isso é muito natural. Sombra natural, agora você vai mesclando, né? Para ele fazer parte da cor do fundo, Perfeito. né? Você jogou primeiro ali a sombra e agora começa a jogar as luzes. Olha que legal. Ah, sempre me perguntam, o professor usa secante? Não. O Marcos não usa secante, ele usa bem o diluente, porque assim, ele assim como eu, a gente compra bastante tinta e a gente acaba tendo um monte de tinta guardada e quando vai usar, a tinta perde um pouco daquela viscosidade, então a tinta fica meio dura e o professor mistura óleo de linhaça para deixar a tinta mais fácil para poder trabalhar, olha, mais pastosa, olha que bacana. Show, hein? Eu uso secante nas minhas obras, às vezes, nas paisagens, mas para florais não é legal não, porque quando você vai trabalhar aquelas transparências, né, entre a flor e o fundo, é legal que o fundo não esteja seco para você obter os efeitos. Olha ali o professor jogando, vocês podem ver que ele deixou já o fundo, a parte do fundo do vaso ali arredondada feito. Olha que bacana, e vai entrando com luz, vai entrando com pele, em cima ali do ocre, as pinceladinhas. Só nessa área de luz mesmo. Só ali na ponta, né, onde está refletindo a luz ali naquela curvatura do vaso, né? Show de bola, professor. Muito bom. Um pouquinho de branco para dar uma Beleza. luz mais intensa. Bem leve o branco, né? Com um pouquinho de pele. Olha que transparência que está ficando já, galera, no vídeo. Já dá para enxergar direitinho a transparência. Nós temos outros vídeos aqui no canal, tá? Se vocês procurarem, tem inclusive curso, onde o professor fez um curso em 2 aulas de rosa reduté, onde ele pintou também o fundo desde o início, zero. Começou do zero, fez o fundo, fez o vaso, e depois na outra aula ele fez as rosas reduté. E aonde que eu coloco isso? Eu coloco isso na playlist. Então se você entrar no nosso... Olha que bacana essa luz aí, Venelli. Show, hein? Fez com pele, agora vai jogar um pouquinho de branco, né? Tem um pouquinho de branco. Show! Se vocês quiserem acessar o curso, não só esse, como curso de paisagem, ou se você não quiser ficar garimpando as rosas vídeo a vídeo, entra na parte de playlist do canal. Na hora que você clicar, que você estiver no canal, vai ter lá na parte superior vídeos, shorts, clica em playlists, automaticamente vai aparecer playlist só rosa, só paisagem, curso de rosas reduté,
curso de paisagem, vídeos curtos do canal, enfim. Aí você seleciona o que você quer, é como se fosse uma pasta, uma gavetinha, onde estão todos os vídeos relacionados ali direitinho. Então, se você clicar em só rosas, por exemplo, vai abrir todos os vídeos de rosas do professor Marcos Venelli. Aí você escolhe todas, tá? Que ele fez até hoje no canal. Aí você escolhe qual você quer e assiste. Ah, vou assistir mais um. Beleza. Ah, vou compartilhar. Ótimo. Compartilha mesmo, ajuda bastante a gente. Mas fica mais fácil para fazer pesquisa. Olha que show. Ali em cima você já abriu mais o vaso, a boca do vaso ali. Ficou muito legal, hein? Agora o professor está jogando um sombra natural ali, ó. As partes mais escuras da frente. Eu sei, galera, que tem muita gente que já está acostumada a navegar aqui no YouTube, né, nos canais e tal, então já conhece o sistema de playlist. Mas eu faço questão de falar que muita gente às vezes me pergunta, vou esperar a próxima aula, não encontrei a outra aula. Então, tá tudo separadinho aí em playlist para vocês. O nome é meio difícil, mas é fácil. É só olhar lá, playlist, tranquilão, clicou. Já estão todos os vídeos separadinhos ali para você. A gente deixa tudo organizado para você ter a melhor experiência aqui no canal. Agora o professor trocou de pincel ali, ele está com um pincelzinho pequeno, ó, jogando branco. Que bacana. Deixando bem transparente. O vaso vai ficar show, hein? Aula com pacote completo, hein? Flores lilás. E essas flores lilás você vai fazer de que cor, Venelli? Você está pensando em fazer? Elas têm um tom de violeta, branco, um rosado. Que o rosado justamente é o laca de garanza, você falou, Isso, né? é uma cor que se chama laca de garança. Legal. Laca de garanza, para quem não conhece ainda, o professor falou para mim, é como se fosse um carmim rosado, né? Ele é transparente e tal, e é mais rosado. Olha, vamos se ligar agora nessa transparência aqui na frente, ó. Olha que bacana, galera. Pontinha do pincel no lugar certo. Olha como já dá outra cara no vaso e já dá volume também. O professor estudando ali as pinceladas, ele não tem uma referência, né? Ele já está habituado a pintar esse tipo de composição com vaso transparente. Então o professor dispensa a referência ali de momento. É legal pintar com uma referência, tá? Mas no caso nos vídeos aqui, às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas que meio que está na zona de conforto, e por mais complexo que seja, o professor já domina a técnica, então fica mais tranquilo. Mas se tiver uma referência, pô, melhor ainda, vamos embora. Já sabe como jogar as pinceladas observando os trabalhos do professor aqui. Ó, esses cabinhos que o professor está fazendo aí é verde versi com sombra natural. Olha que bacana. O sombra natural ele já é meio esverdeado, né? E ó, o professor coloca os cabinhos ali. Outra coisa importante, não coloca tudo retinho dentro do vaso, não. Porque na hora que você coloca ali, eles ficam um cruzando ali com o outro, enfim. Tem que deixar o mais natural possível. Dá uma esfumaçadinha também. De leve, né? Porque tá dentro da água, né, professor? Tá dentro da água. Muito legal, né? São dicas que, se você vai absorvendo, isso contribui muito, muito, muito para o teu trabalho no dia a dia. Quem dera eu, quando comecei a pintar lá atrás, que tivesse uns vídeos assim bem bacana para a gente poder acompanhar, ver a pincelada, ver como funciona. É muito, muito show. E o conteúdo 100% gratuito. Por isso que eu sempre encarecidamente peço para os colegas aqui, para quem está chegando agora, para quem já faz parte do canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem no Facebook. No Instagram eu não sei se dá para compartilhar, mas se der, compartilha também. Fale da gente, ajude a gente a chegar um pouco mais longe. E por quê? Tudo aqui a gente faz com muito amor e carinho, trazendo experiências diferentes para que você
enriqueça cada vez mais o seu aprendizado na pintura. Olha esse vaso, sensacional, sensacional, que transparência. O professor acompanhou mais ou menos os tons do fundo, que já estava previamente feito, né? E aí, não precisa falar nada, né? Dá uma olhada no vaso e fala por si só. Sensacional, hein, professor? E agora vai entrar um verde versi com um pouquinho de sombra e um pouquinho de... É um verde inglês. Verde inglês. Mais misto. Você deixou um verde mais eufórico aí, né? Isso. Mas ao mesmo tempo você queimou um pouco com sombra, né? Nas folhas mais de fundo eu deixo um pouco Perfeito. mais escuras. Olha lá, o professor já marcando ali as folhas das nossas flores lilás. Lembrando, lilás é o nome da flor mesmo, para quem não conhece. Assim como eu, não sabia que o nome era lilás. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso aqui. Show de bola, hein? Falando em lilás, esse humilde... Oi? É porque não são flores Não é muito comum, né? comuns aqui no Brasil, né? Uhum. É que a gente vê muito pintada, né? Sim, sim, eu já vi. Quando eu Arranjos cheguei aqui, o de risco estava flores. feito. Eu sabia o que era, mas não sabia o nome, né? Falar a verdade para você. As pessoas pintam, reproduzem, mas não sabem. Não nem acabam não nome, às sabendo o vezes. nome, né? Verdade. Sensacional. Agora o professor deu uma clareada ali, um pouquinho de amarelo de cádmio claro, um pouquinho de verde inglês, já jogando umas luzes ali nas folhas. Outra coisa, né? A galera que nos acompanha aqui, quem está chegando agora também, ó, o professor faz as folhas com muita tranquilidade, muita facilidade. E detalhe, ele sempre deixa a folha com movimento. Às vezes a gente se prende um pouco no formatinho exato da folha e não é bem assim, né? Às vezes a folha está um pouco dobrada. Isso, tá pela metade. Isso. Né? Não está nunca perfeitinha, né, professor? Eu sei que a folha dessas flores são compridinhas, né? Tá, perfeito. Só que não Por isso você tá precisa esticando um fazer aquela folha exatamente. Igual, né? Deixa Só um no... complemento, né? a folha. Perfeito, perfeito. Para quem não viu ainda, quem está chegando agora, não são só flores, né? Aqui no canal, o professor Marcos Venelli, que é um dos maiores pintores florais aí do Brasil, ele traz aqui para a gente, além das flores, também algumas experiências com frutas. Quando eu abri aqui o início da filmagem, vocês viram que tem um quadro, né, que está logo atrás aqui do cavalete, com os figos. É uma das telas que o professor fez aqui em videoaula de frutas. Tem também com pera, com uva, com maçã, enfim, uma gama e romã. Nossa, da romã ficou sensacional, então, sem palavras. Romã concorre ali quando fica... Assim, todas ficam boas, né? Mas tem aquelas que a gente elege ali como as telas mais... que chamam mais atenção, né? E a do figo realmente... e a da romã ficaram sensacionais. E olha lá, o professor jogando bastante luz ali com branco, um pouco de amarelo de cádmio claro, bem pouquinho, e entrou bastante verde inglês. Olha que bacana. Pontinha do pincel. Ah, professor, que pincel é esse? Qualquer pincel chato de cerdas macias, desde que as cerdas estejam juntinhas. Eu sou repetitivo, eu falo isso em todos os vídeos, porque precisa estar com as cerdas juntas para você fazer o arremate legal. Então não dá para fazer esse tipo de arremate fino com pincel de cabo amarelo, a não ser que você esteja muito habituado e tenha lá a proeza desse tipo de arremate. Mas, via de regra, pincel de cerdas macias, pode ser qualquer tamanho. Aí pode ser o pincel médio, né, para esse tipo de tela. E a gente ensina aqui no canal, tem um vídeo. Se vocês procurarem lá na playlist, também tem os vídeos diversos ali do canal. Tem um vídeo onde eu ensino a fazer a limpeza dos pincéis, para os pincéis estarem sempre com as cerdas juntinhas. Porque pincel é um item caro
Os materiais, né, professor? Está caro pra caramba. Caramba, falou tudo. Aliás, depois da pandemia tudo aumentou. Tudo aumentou. Então, e aí de repente imagina, você usa o seu pincel, faz uma tela bacana, fica lá todo feliz, não faz a limpeza direito do pincel e guarda dentro da sua maletinha. Aí quando você vai usar, ele está com as cerdas todas duras ali, aí você tenta resolver com algum tipo de solvente, aí ele fica todo esgarçado, galera, não dá. Então assim, segue a regra lá do nosso vídeo que dá certo. Agora o professor está misturando ali, galera, o carmim com um pouquinho de laca de garanza. Laca de garanza, ó, a cor bem forte, ele vai começar a fazer as flores lilás, aí falando, lembrando, lilás é o nome da flor, né? O professor fala lilás, fala, nossa, mas está jogando carmim com laca de garanza? É, mas lilás é o nome da flor. Até eu me confundo, olha lá, ele vai dando o formatinho dela. Isso é a base, né, o fundo, e como sempre o professor dá uma caprichada ali no fundo, vai deixando ele certinho, e serão 3 cores aí dessas flores lilás, serão essas mais fortes, né, com a base de carmim e laca de garanza, vão ter algumas mais puxadas por violeta e outras por branco. Aí à medida que o professor for acrescentando as misturas de tinta, eu vou falando para vocês. Olha lá, essas estão mais no fundo e também mais na lateral do vaso. Muito bom. Vai ficar um colorido bem legal mesmo. Então o professor carrega ali na tinta, ó. No carmim, né? No carmim, um pouco de laca. Show, hein? Eu ponho até um pouquinho de Van Dyck aqui para dar esse Tá, o escurão, Van Dyck vai na sombra mesmo, né? Onde está a emenda dos dois ali, isso, né? Bacana, professor. Olha lá, galera, bem na sombra. que é a profundidade. E ó, pincel chato, médio, cerdas macias, pontinha do pincel e dando formatinho. Arredondadinhas. Beleza. A gente até comentou, o professor comentou e fez um comentário assim, uma comparação, mas uma leve comparação. Falou, é como se fosse pintar hortênsia, mas esticada, né? Ao invés de fazer o formato da pincelada, não o formato da flor, né? Mas é parecido, porque são flores semelhantes à flor da hortênsia, só que ela é pequenininha. O pessoal confunde às vezes. Isso. Na pintura fala que são hortensinhas. E não são, né? São as lilás. Show, hein? E agora a cachorrada acordou aqui na rua, acho que tá passando guarda noturno. Os cachorros já ficaram todos felizes ali. Agora é o laca de garança puro. Perfeito. Nessas aqui que estão mais aqui na frente. Tá. O professor entrando agora só com laca de garança, ó. Essa cor é bonita, galera. E eu misturei um pouquinho só do vermelho, assim, do vermelho francês. Tá. Laca de garança com vermelho francês. Ele Beleza. dá um rosa mais queimadinho, mais bonito. Um rosa antigo, né? Isso. Perfeito. Então as primeiras ali na lateral o professor fez com carmim e laca de garança. E agora ele vai já dando uma nuance mais leve com o laca de garanza e o vermelho francês, que é um vermelho mais claro, né? Então já dá um aspecto do rosa antigo. Agora o professor pegou um pouco de violeta. Isso. Com branco. Fazer as violetas. Ele mal limpou o pincel, tá, galera? Ele misturou o violeta com branco e aproveitou um pouco daquela sujeira Isso, do carmim ali. Isso. Aí ele vai dar um Bacana. violeta meio rosado assim. Perfeito. Perfeito. Show, hein, esse tom. Esse tom aí é violeta, branco e um pouquinho ali do laca de garança. Olha que bacana. Agora o professor vai jogar mais branco. Misturou mais branco, ó, vocês vão vendo ali, ele vai dando formato no fundo. Aí você vai vendo que elas já vão se apresentando ali, né? Detalhe, os formatos são parecidos, porém o professor faz questão de deixá-los bem soltos ali, ó. É muito, muito, muito importante você trabalhar bem o fundo, deixar bem definida essa questão de luz, de sombra, variar um pouco os tons dentro do mesmo cacho ali, ó. Agora o professor carregou um pouco mais com carmim. Por quê? Porque é isso que vai conferir para a sua obra
mais beleza, mais volume. Se você faz tudo de uma cor só e depois você vai querer definir na luz, aí fica meio chapadinho, né? Aí não fica legal. O professor entrando com bastante branco agora, também. Vai ficar bonita essa composição aí, hein? Com esses tons aí, eu já estou vendo as luzes aí, vai ficar sensacional. Aproveita os escuros. Uhum. Isso é sujeira de palheta, tá? É só sujeirinho. Perfeito. O professor mistura, ele nem limpa o pincel direito, porque não precisa. As cores meio que se complementam aí, o carmim, o violeta, o laca, o branco. Ele só acrescenta mais aquele que ele quer destacar. Colocou mais sombra ali. Que legal. Tá ficando bonito. Aqui no vídeo também tá traduzindo direitinho o que eu tô vendo ao vivo aqui. E para mim é um privilégio, sempre falo isso aqui no canal, porque eu tenho a oportunidade de ver o professor pintar ao vivo todas as segundas-feiras quando eu venho aqui gravar. Né? Religiosamente gravamos a segunda, às vezes não, às vezes não dá, o professor tem um compromisso, a gente acaba marcando outro dia. Mas invariavelmente gravamos às segundas-feiras. Aproveitar a mesma corzinha, bacana. Aqui para jogar uma aqui embaixo. Ah, tá, aí você vai jogar um carmim. Vou jogar uma bem rosada mesmo, bem rosada. Então é o laca de garança. Laca de garança, um pouquinho de vermelho. Francês. Isso. Beleza. Essa vai ficar mais forte aí, né? Vai dar um destaque legal também. Galera, é sempre legal quando... Assim, a maioria das composições, se você deixar essa parte de frente da mesa aí, sem uma pétala caída, sem um cacho, assim, fica legal? Fica. A não ser que você faça uma madeira muito bem trabalhada e tal, mas sempre que tiver oportunidade, joga algum elemento na frente. Ajuda bastante, dá bastante beleza na composição. Preenche bastante a frente da tela. Olha que legal. Já tá bonito assim, eu quero ver na hora que você jogar as florzinhas aí vai ficar uma beleza. Show, hein, professor? Show, hein? Mais escuro. Beleza. Ah, professor, eu tenho dificuldade se o fundo da tela tiver molhado e tal. Galera, assim, tô acostumado a usar secante pro fundo da tela, sem problema. Pode usar. O que a gente passa aqui é a maneira como o professor trabalha. Porém, se você já pinta e já domina aquela técnica, legal, faz do seu jeito, não tem problema. Pega com a gente aqui as nuances de cores, como trabalhar a pincelada, tal. Esse é o intuito. E agora, hein? Agora nas brancas, um tomzinho assim de amarelo indiano, misturadinho com um pouco de com sombra, natural. Um pouquinho de branco. Olha só, galera. É o fundo da rosa branca, o fundo da Sim. flor branca. A gente mistura pode misturar com a de cima. Fundo, não tem problema. Olha só, galera. Para fazer a lilás branca, o professor não joga o branco, ele joga o branco contaminado com um pouquinho de sombra, com um pouquinho de amarelo indiano. Por quê? Porque a base, agora o detalhe, olha como o professor gasta a tinta na tela, como ele deixa ela bem ralinha. Por quê? Quando ele entrar com o branco de fato ali para fazer a florzinha, ele se destaca mais rápido, ó. Olha lá. Tá vendo o lance de misturar com a do fundo? Você vê que ele mistura... Um lado só do pincel. E você suaviza, né? Quando você faz assim, um lado só do pincel. Boa. Show, hein, professor? E bem transparente, né? Eu já vou deixando essas transparencinhas pra ficar legal. Pra ficar legal. Show. E o professor, quando chega na ponta, ele esfumaça bem ali, ó. Mas ele esfumaça de uma maneira que ele não perde o risco. Porque senão fica esfumaçado só e você perde a referência. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Se tiver até um pincelzinho mais gasto para fazer isso, até mais legal. Ah, sim. Né, professor? O essencial é ter um pincel assim já
Já cansado, né? Já cansadinho para fazer esse fundo. Isso, porque se você vai fazer isso com um pincel novo, Não sai. não rola, né? Não rola, ele não... E todo mundo tem um pincel gasto dentro da malinha de... Eu, pelo menos, tenho vários, né? Eu tenho dificuldade de me desfazer dos meus pincéis. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, enquanto o professor faz o fundo, a gente vai acompanhando. Eu não sei se você é assim também, se for, depois comenta aqui. Eu tenho dificuldade. E não é porque, não é que eu vou guardando, e eu falo assim, não, deixa esses caras aqui, eu separo eles. Então aí eu tenho um tufinho assim de pincel, deve ter mais ou menos uns 12 lá, uns 10, 12. Tudo pela metade. E às vezes eu vou fazer um fundo de tela, pô, não tem coisa melhor, as cerdas são macias, esse tipo de coisa aí, ó. Mas tem uns lá que estão muito ruins, Venelli, eu acho que eu tenho que desapegar. Vou ver qual cara eu vou colocar para fora, vou jogar fora. Eu ainda vou fazer um vídeo de eu me desapegando disso, fazer um short vídeo. O dia que me desapeguei dos pincéis, pronto. Olha que bacana. Que legal, hein? Olha essa composição de cores, galera. Show, hein? Show. Com esse fundo, com esse vaso transparente, com essas folhas, com esse verde mais vivo, já dá para ver o que vai sair aí, né? Olha só. Olha ali o professor já dando uns formatinhos ali, ó. Esse professor é danado, ó. Show de bola, eu me divirto aqui. Aqui a minha vida é muito fácil quando eu venho aqui, eu só tenho que ficar narrando, olhando a palheta e tal. Eu vou até afastar um pouquinho a câmera em algumas ocasiões durante a filmagem, daqui para o final, até para mostrar um pouco, só pego um pouquinho dessa palheta, não sei se eu vou afastar não. Outro dia eu fiz isso aqui, trouxe a experiência mais completa mostrando a palheta. A gente ainda chega naquela coisa de divisão de tela, a gente está aprendendo um pouco aqui no YouTube, eu e o professor também. Mas olha que bacana. Sempre com a narrativa da palheta de cores dá para chegar junto, né? Olha que bonito que ficou isso. Agora você deu uma esfumaçadinha já com formato, né? Já deixei no formatinho, agora eu vou vir com... já formando as primeiras flores. Luzes. Professor trocando de pincel. Médio. Legal. Professor, aproxima o pincel Número aqui, ó. 8, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui, ó. Galera, tá aqui, ó. Sempre o pessoal pergunta, Condor 441, número 8. Professor, todo seu. Pincelzinho curtinho. Curtinho, a cerda dele é longa, né? Até. Era mas longa, ele é pequenininho, mas ele já né? foi desgastando também. Esse aí já tá um pouquinho viciado, né? É verdade, ele tem a cerda um pouco mais longa, mas ele é ideal para fazer esse tipo de composição aqui. E ó, esse não é merchan da Condor não, tá? É realmente passar a informação do pincel que a gente tá usando. É porque ultimamente... Que a galera sempre pergunta, né? A marca melhor que tem assim para... É a Condor, né? Condor e Tigre, né? Sempre os a gente dois. Trabalha com os dois, na verdade. Os dois é né? referência. Sim, sim. Olha que bacana. E às vezes é importante saber justamente isso, a referência, né, professor? Olha lá, as pinceladinhas. O professor pegou a misturinha ali de violeta com um pouquinho de laca e acrescentou mais branco. E aí, ó, como ele vem fazendo a pinceladinha, ó. Como se fosse uma árvore. Ô, professor, vou falar que... Aí eu tô entrando na tua seara do... Tá fazendo tipo uma copinha aí. Eu tô vendo que eu vou pintar esse negócio, eu vou acertar fácil aí, tipo ó, fazer copinha. Mas é uma copinha, então, é uma copinha com o canto do pincel. Sim. Olha lá, ó. Quando eu falo que dá pra fazer copinha com o canto do pincel, é mais ou menos isso. Não, mas aí você tá dando uns formatinhos, né, Sim, professor? umas copinhas, mas depois eu dou um formatinho. Nossa, mas que legal. E você já seguiu a regra da copinha que você já tá fazendo degradê aí também. Eu não sei, né? É como você pinta aí, mas já tem um degradê. Você jogou mais luz ali na frente, né? E vem fazendo um degradê. Que legal. Eu vou arriscar fazer isso aí. Olha aí, galera. Quem está aprendendo copinha comigo para fazer a paisagem já pode aplicar mais ou menos a técnica aí, ó. E olha que bonito que fica, apesar que aí está um pouco mais complexo. Agora que ele inverteu o pincel ali, para fazer as de baixo, ó, as que estão mais na sombra. Isso. E você já intercalou com o fundo da outra.
Ah, professora, ela é muito bacana, hein? Ela é mais fácil de pintar do que a hortênsia, né? A hortência você deixa mais... É, porque ela é mais miudinha. Sim. Então Ela dá pra precisa você de uma disfarçar sugestão, mais. né? É, só mais sugestões, ó. Ah, mas tá muito bom. Muito legal. Aí você já deu umas pinceladinhas já no formatinho. Olha lá, galera, tá vendo? Olha a mão do professor como trabalha. Tudo bem que é a mão do Marcos Venelli trabalhando, né? Mas ó como é solto, ó. A pincelada é rápida. Às vezes a gente vai com aquele Cantinho de medo pincel, ó. na tela. Tô falando de quem não pinta flores, pinta, né, de vez em quando, uma supervisão do professor aqui, do Venelli. Mas é isso, galera, ó, Aqui sem é a medo de ser mesma feliz. coisa, ó. Nossa, Venelli, que bonito que vai ficar isso, cara. Vai jogando os mais meio tom. Sim, show. Depois Nossa, vai formando, tomando cuidado para não fazer árvore de Natal. Tá. Ah, bem, eu ia falar isso aqui, que você tá dando muito movimento, deixando ela meio entortada, uma para um lado pro outro, senão fica um pinheirinho, né? É. Tá, entendi. Vai ficar um pinheirinho lilás, né? Não vai fazer pinheirinho nem árvorezinha de Natal. Perfeito. É, eu sempre falo, quando a gente está pintando paisagem, eu falo que tem que tomar cuidado para não ficar aquelas copinhas assim, Isso. todas certinhas, Tudo né? certinho, parece um monte de soldadinhos, né? E você pega uma régua, você mede o quadro inteiro, né? Porque está tudo certinho. Tem que ficar solto, né? Olha aí. Ó, o professor já intercalou um pouquinho mais de laca ali, ó. Olha como ela já ficou mais rosadinha. Galera, outra coisa muito importante, o professor não vai trabalhando só o branco. Ele está fazendo a mistura com laca e com violeta, e em alguns momentos ele mistura mais laca de garanza, que é onde ela fica mais rosadinha, tá vendo? Então, dentro do mesmo cacho de lilás, ele joga várias nuances ali de cor. Como a gente faz, vou estabelecer um paralelo de novo, como a gente faz na paisagem, quando a gente está trabalhando com os tons de verde. Você clareia ali o verde com o amarelo de cádmio claro, às vezes joga um pouco de amarelo indiano junto, às vezes queima o verde com o vermelho óxido e por aí vai. Aqui não é diferente, olha isso. E olha com a pincelada, tem uma pincelada que é mais graúda, né? E agora outras mais miudinhas assim, ó, que são aquelas pétalas viradinhas. Olha com que facilidade. Show, hein, Venelli? E nem de longe está parecendo uma árvore de Natal. Esse é importante, ó. Olha como ela ficou solta. Um pouco mais de volume embaixo, deu uma engrossadinha ali no meio, ficou mais fina, a outra já está com outro formato, algumas escapando ali. Nossa, que bonito. E é rápido, né? Ela é rapidinha. Depois você faz o fundo, é rápido para você pintando, né? Eu ia dar um pouquinho mais demorado, mas tudo bem. Ó, agora ele vai misturar um pouco de... Ele deu uma limpadinha no pincel, pegou lá... Vou pegar o laca. Laca, vermelho francês E o vermelho francês. e o fazer. branco, né? Isso. Beleza. Sabe para quê? Para ele dar fundo, para fazer, perdão, as florzinhas das que estão lá no fundo. Cor de vinho aqui, essas mais rosadas. Tá, você fez tipo um vermelho antigo aí, né? Isso. Tá. A gente fala vermelho antigo que é aquele tipo marsala, né? Isso. Olha lá. Muito bom, seu Marcos Veneno. Muito bom. As primeiras impressões ali. Ele vai acrescentando mais branco agora. Agora ela já ficou, ó. Olha que legal. Ó, a pontinha do pincel trabalhando e rapidinho, ó. Olha só. Cara, eu vou arriscar fazer um quadro desse aí, porque eu vou falar pra você que essa pinceladinha aí... Poxa, que legal. Pra quem treina as copinhas na paisagem, olha lá. E ó, como ele investiu no fundo, ele fez umas nuances diferentes ali do fundo. Olha que bacana quando ele joga a luz, tá vendo? Perde um pouco mais de tempo na hora de fazer o fundo, que vale a pena. E ó, respeita a sombra. Olha lá como o professor respeita a área de sombra, tá vendo? Ele continua trabalhando com laca de garanza,
vermelho, francês e branco. Ali já deixou um pouquinho mais opaca ali, ó, bem leve a pincelada, que ali tem uma sombra, né? Nossa, cara, tá ficando muito bom esse negócio aí. É um desafio, parecia um desafio assim, fora do normal. Não que não seja, né? Tem aí toda uma técnica envolvida, mas eu tô achando a execução bem mais suave do que as rosas, do que os figos que você pintou outro dia. Ah, aquilo é outra... É outra vibe, né? Olha aí, agora ele misturou de novo um pouco mais Como está mais na luzinha aqui. Legal, legal. Olha só, galera. Que bonito essas flores lilás. Bacana, hein? É o Marcos Venelli, né? Poderia ficar lá na zona de conforto dele, fazendo 100 vídeos de rosa, mas não. É um artista completo. Só não deixa de concorrer com as minhas paisagens aqui, tô brincando. Lógico. Não, você concorre, você faz umas paisagens lindas também. O professor combina uns tons aí, ó, sensacionais para fazer paisagem. Na verdade, o Marcos Venelli pinta de tudo um pouco. É que acaba sendo mais referência às flores, às frutas, à natureza morta, mas o professor faz todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho que você pode imaginar. Inclusive figura humana também. Mas aí não é o foco aqui do canal. O nosso foco é trazer esse tipo de composição e também as paisagens para quem está se aventurando na pintura. Porque aí você entrar na anatomia e tal, é legal você procurar alguns canais aqui no YouTube diretamente direcionados para esse tipo de trabalho, para esse tipo de público. Show de bola! Ah, inclusive tem aqui no YouTube um canal muito bom do Paulo Frade. Conhece o Paulo Frade, né, Bené? Conheço. Sensacional. O trabalho dele é fantástico, fantástico. Explora a anatomia humana assim como ninguém e principalmente as cores. Sensacional o trabalho do Paulo Frade, pintor de São Paulo, capital. Sensacional o trabalho dele. Depois dá uma procurada aí, vale a pena. Para quem está afim de procurar alguma coisa sobre figura humana, se já não conhece, procura o canal do Paulo Frade aí, aqui, na verdade, no YouTube. Olha que bonito. Agora você já deixou mais um formatinho nessa que está na frente, né? Você já deixou ela com uma carinha. Olha isso, rapaz. Eita, nós. Olha o volume que está ficando. Sensacional, hein? Sensacional. Ó, galera, ó o formatinho, tá vendo? Ele fez uma ali completinha. Eu vou solto e pondo. Isso, olha isso. Você vê que o Venelli não tem tempo ruim, né? Ele passa na íntegra ali. Ah, mas que cor que ele está usando, pelo amor de Deus? Fala. A mesma. Laca de garança, um pouco de vermelho francês e branco. Só que eu vou clareando, né? Perfeito. Você vai adicionando branco. Sim. À medida em que você vai precisando clarear. E olha o volume que já ficou. As pinceladas soltas ali, ó. Tá vendo? Que legal. Nossa, Benelli, tá muito bom, cara. Na hora que você jogar essa branca aqui na frente, você é louco. Por mais uma luzinha. Aqui. Tem as outras lá no fundo, não sei se você vai revisitar ali para vou dar uma revisita em algumas. Você gosta do revisitar, né? Essa palavrinha caiu muito bem, viu? Revisitar. É isso mesmo. É que a gente acha que as etapas da pintura, elas precisam ser concluídas porque nada. Você concluiu uma etapa, beleza, ótimo. O olhar do artista, às vezes percebe que tem alguma correção ali que precisa ser feita, pega e faz. A gente precisa sempre tirar algumas amarras da frente e saber que tem que trabalhar solto. A pintura é movimento. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho mais acadêmico. Tem movimento também, aí que tem movimento, aí que precisa tá mais solto, né? Tudo que beira mais o realismo também tem que estar solto, porque senão não vira, né? Olha isso, sensacional.
E o nosso trabalho, o trabalho impressionista, ele é mais, a mão é mais largada, né? Contraste, luz e sombra. E esses cachos aí falam por si só. Tem tudo aí, formato, luz e sombra. Sensacional. Você vai onde agora? Nas brancas. Nas brancas. Já vamos para as branquinhas. Mesmo pincelzinho, 441, número 8 da Condor. O professor dá uma limpadinha. Você começa por onde você quiser, vai pela da frente. Já começo aqui pelas dos cantinhos. Ele pegou aquela misturinha de amarelo indiano, sombra e branco e acrescentou um pouquinho mais de branco. Então ele só vai dando pequenos formatos ali, ó, que essas vão estar em maior destaque, né? Então elas precisam se apresentar mais robustas aqui na frente, ó. Olha lá como ele já vai soltando. Nossa, que legal. Ele cruza a pincelada ali em alguns momentos, sem medo de ser feliz. Agora já mais branco entrando ali na mistura. Aqui falou das copinhas, só para dar um volume a mais, depois eu venho e formo mais as flores, né? as florzinhas. Olha o segredo, ele vai, joga a luz no estilo copinha, dando volume, e depois ele define com mais luz algumas flores ali da lilás, e aí ela fica perfeitinha. Olha lá. Eu venho com bastante Tintas. branco. Nossa, eu adoro esses empastos de tinta na tela, é sensacional. Que é o que dá vida, né? É. Na tela. Depois que seca, fica bonito pra caramba. Olha isso. Ali ele já vai regulando a tinta, que é para ficar com volume, ó. Na verdade, a tinta vai gastando automaticamente No pincel, né? Na tela, né? Eu aproveito aqui, já gastou. Você vai esticando, né? Eu já Vai vou esticando a jogando. tinta, né? Nossa, Benelli, que bonito, cara. Você é embaçado mesmo, né? Toda vez que eu venho aqui tem uma surpresa. Olha isso, galera. Embaçado, a gíria, né? Vocês sabem, né? Beleza, de repente tem algum colega fora do Brasil que está acompanhando a gente, fala, mas você falou que o professor é embaçado? O que é embaçado? Embaçado é aquele cara que surpreende, que entende do negócio, que você acha que vai fazer uma coisa e ele vem com outra e você fala, será que isso vai dar certo? E ele vai lá e dá conta do recado. É mais ou menos isso. Olha que sensacional essa branca, hein? Caraca! Venelli do céu. Caramba. Eu não vou aplaudir aqui para não ficar fazendo som de palmas aqui no vídeo, mas sinta-se aplaudido, tá sensacional. E assim, impressionante a técnica, a rapidez com que você puxa. Show de bola. Olha só, essa daqui da frente branca, quando você puxou as pinceladas ali de dentro para fora, na pontinha dela, de fora para dentro, aliás, você puxou e como você está fazendo agora. Ficou sensacional. Sensacional. Tudo com o cantinho do pincel, vou repetir novamente, Condor 441 número 8. Esse foi o pincel que o professor usou para fazer todo o formato das florzinhas. O fundo ele fez lá com o pincelzinho chato, agora ele vai jogar umas sombras, ó. Eu vou dar uma revisitadinha. Revisitar. Fala assim. Revisite, Benelli, revisite. Jogar uma sombrinha. Agora eu conheço você, agora você começa a fazer a perfumaria. Olha lá, as sombras. Você olha, tá bom, mas dá para colocar mais a mão. É o que eu falo, ó. Dá pra melhorar. Dá para melhorar. Por isso que eu falo, o olho do artista é isso. Não tem que tá pronto. Não, tá pronto não. Dá uma olhada. Vê também, assim, dentro do que é aceitável para você, né? Porque às vezes você fala, não, tá, olha. Às vezes não tá, né? Então, precisa dar um formatinho mais legal. Deixa eu ver onde ele vai revisitar agora. Agora tá pegando um... Eu Vai quero jogar pegando. mais umas lilazinhas. Tá, lilás mais ali, claras tá? aqui, Você assim, que manda só. aí. A escurinha também.
Que bonito, hein? E é legal que elas ficam uma saindo para, né, para um lado, outra para o outro. Outra coisa, né, galera, que é importante, né? Você vê que o professor fez ali um arranjo, ó, tem 3, 6, 8 lilás no vaso e tem uma caída aí 9. Olha como elas estão dispostas. Não fica aquela coisa toda certinha, não, professor. Tem mais uma coisinha, viu? Elas têm uns galinhos verdinhos ligando elas. Ah, assim, é? Não sabia. Nos últimos... Bem de leve, né? É. Tá. Aí você pegou verde versi com um pouquinho de Só um verde inglês. Bem na pontinha, É, né? Só pegar aparecer, depois né? pode pôr o inglês também. Pode pôr inglês, tá? Pode. Só pegar aparecer na ponta, né? Porque na verdade ela termina assim com esses galinhos. E também tem alguns galinhos assim saindo Tá. no meio. Bem pouco, né, professor? Bem Para não pouquinho. ficar... Ó, ali, ó. Ah, tá. Beleza. Sensacional. Nossa, eu achei que já estava bom já. Eu sempre acho que já está bom. Tem que melhorar nessa parte aí. É que na verdade eu aprecio muito o trabalho do professor também. E tanto é que fiz aula aqui com o professor durante uns 2 ou 3 anos. Acho que seguido foram 3. Aprendi bastante, né? Coloquei em prática algumas coisas e parei um pouco no tempo porque eu fiquei mais focado lá nas paisagens. Mas me arrisco de vez em quando em fazer umas rosas aí também. Agora vem um verde inglês, que nem você falou. Olha lá. Ó. Eita, mas tá bonito, hein? Ó, que legal. Agora que você colocou ficou bacana. É, dá uma carinha diferente, né? Aparece um verdinho ali no meio e tal. Sensacional. Eu tô até vendo a... E como não poderia deixar, ela tem Aí você já tá jogando verde... tem um verde inglês aqui no meio, assim, um Tá, pouquinho de perdidinho, branco. como se fosse uns botões... aquele miolinho dela, Miolinho, né? é. Tá. Não precisa sair colocando em todas, tá, pessoal? Não. Coloca só para ele aparecer de leve em algumas. Só pra... Porque é uma sugestão, né? Só pra dizer que tem. Isso. Pode ver que o professor nem colocou por enquanto as mais escuras, não sei se ele vai colocar. Vou pôr aqui. De leve, mas mais escurinho também. Olha lá, já deu um destaque maior. Aí já são os arremates finais, né? Olha que bacana. Show, hein? Por aqui embaixo. Isso aqui manda. Já dá outra cara, né? Sensacional. O miolinho aprofunda ela, assim, deixa lá. Sensacional. Nossa, muito bonito, professor. Tá bom, hein? Ficou suave. Tem uma perfumaria legal. Vou fazer umas perfumariazinhas assim aqui embaixo, né? Como sempre. Perfeito. Então você vai fazer mais umas... você vai fazer uma perfumaria em cima, tá? Ah, legal. Nossa, pra mim já tava bom já. É só para quebrar um pouquinho mais. Tá, deixar ela mais solta. Bacana. Você vai fazer a perfumaria embaixo, mas revisitou na parte de cima. Só para contrariar o narrador. Show, hein? Ficou bacana. Sensacional. É que às vezes a gente tá perto, a gente não vê. Sim, acaba passando, né? Olha que bonito. Show, hein? Muito bom, seu Marcos Venere. Muito bom. Vai colocar, agora, sem me enganar, vai colocar o que na parte de baixo? Umas pétalas caídas. É isso. Acertou. Adivinhou. Adivinhou? Não, pô, já tem uma ali, ainda vai jogar umas pétalas aí embaixo. Mas algumas caídas. Você que manda. Olha lá, galera. Eu falei que tinha que colocar alguns elementos, o professor decidiu colocar mais alguns. Olha que bonito. Cara, é um pontinho de nada de tinta no formato da pétala, já vai ficando bacana. Vai colocar da branca também. É abusado, hein? Afinal de contas tem branco ali, né? Olha só. Sensacional. Seu Marcos Venelli. Olha a sombra, bem de leve, né? Porque afinal de contas são pétalas pequenas, né? E pode ver que o professor alterou o tamanho ali das pétalas. Outra coisa, não coloque as pétalas todas do mesmo tamanho.
Às vezes a pétala cai um pouquinho menor, outra um pouquinho maior, formato, enfim, dá movimento. E ó como ele distribuiu de uma forma até mais solta, uma aqui, outra ali. Sensacional. Uma roxinha aqui. Perfeito, professor. Perfeito. Nossa, que bonito. Muito bom, muito bom. Aí você finaliza ali no canto também, para encher mais aí ou não? Aqui, beleza. Vai colocar mais uma aí na frente, professor? Isso. Show, hein? Tá bom. Show, hein? Sensacional. Sensacional. Que bonito isso, hein? Lilás é o nome desses cachos, dessa flor tão bonita que o professor trouxe aqui para nós. Olha que sensacional. Os últimos arremates ali, de leve. Quando pensa que acabou, né? Quando pensa agora que tá deixa eu olhar de longe. Melhorar. Olha de longe, vê se você quer melhorar alguma coisa. As pétalas pequenas caídas ali. Enfim. Tá bem... Tá legal? Tá. Bem solto, né? Galera, eu vou fazer uma tomada agora, antes de finalizar, de frente da tela, para vocês verem bem de frente a tela, para a gente finalizar a tomada. Tá aí, galera, o motivo pelo qual eu quis mudar a tomada de câmera para finalizar essa videoaula. Porque a tela ficou sensacional. Espero que vocês tenham curtido mais essa experiência com o professor Marcos Venelli e comigo aqui na narrativa. Lilás caprichadas para vocês, com bastante volume, bastante transparência no vaso, enfim. Gostou? Se inscreva no canal. Já é inscrito? Compartilhe. Se inscreveu? Compartilhe. Ajude esses dois professores aqui a chegar cada vez mais longe, porque aqui a arte não para e é tudo gratuito para vocês. Muito obrigado, um beijo, um abraço e valeu!